O vento cortava o pátio de pedra como navalha cega. Sob o céu cinzento, os estandartes da casa de Velari tremulavam com arrogância decadente. Nos degraus da escadaria principal, dezenas de criados e senhores se alinhavam como convidados de uma celebração sagrada, mas seus olhos brilhavam com morbidez. No centro, Heloíse tremia, vestida com um tecido púrpura manchado, sem joias, sem véu, sem alma. Seus cabelos ruivos desciam desgrenhados sobre os ombros nus e seu corpo, grande, pesado, castigado por anos de silêncio, parecia mais exposto que nunca. O pai, o Duque Emeric, estava de pé à sua direita com a postura altiva de um juiz medieval. Seus olhos não encontravam os dela. Ele falava ao povo, e só ao povo. Hoje, a casa de Velari lava sua vergonha. Hoje, expurgamos a deformidade que cresceu dentro do nosso sangue. Houve murmúrios, alguns risos abafados. A vergonha que se arrastava por anos estava finalmente sendo exibida como uma peça grotesca. Heloíse fechou os olhos. Desejava desaparecer, evaporar, mas o frio da pedra sob seus joelhos era mais real que seus desejos. O portão lateral se abriu com um rangido, e por ele, entre dois guardas, surgiu Amaru. Alto, magro pelas privações, coberto de poeira e cicatrizes recentes. A corrente em seus pulsos arrastava-se com um tilintar irregular. Mas seus olhos não eram os de um animal vencido. Eram calmos, negros, cheios de uma luz que a dor não conseguiu apagar. Ele não olhou para o duque, não olhou para os nobres. Olhou diretamente para Heloíse, e ali, por um segundo que pareceu um milagre, ela sentiu vergonha dele, por estar ali ajoelhada, quebrada, enquanto ele, escravizado, permanecia inteiro. Este é Amaru, anunciou o duque com desdém. Negro, escravo, condenado por insubordinação. E agora, instrumento de penitência. O público recuou um pouco com asco, não por medo dele, mas pela ousadia do gesto. O duque virou-se para Heloíse. Você será dele, como esposa, como propriedade, como lição, para que sinta no corpo o que fez com meu nome. Heloíse não respondeu. Lágrimas quentes rolavam por sua face, mas sua boca permanecia cerrada. O coração, porém, gritava. Ninguém ouvia. Um padre gordo e de olhos vidrados começou a ler versículos sobre pecado, impureza, redenção pela dor. As palavras flutuavam sobre as pedras, vazias de sentido. Quando terminou, ordenaram que os dois ficassem lado a lado. Amaru estendeu o braço, em silêncio. Heloíse hesitou. Tocar nele seria cruzar todas as fronteiras que a sociedade havia traçado em seu corpo desde que nascera. Mas tocar nele era também a única forma de não desabar. Ela segurou sua mão, grande, calorosa, firme. O toque durou apenas segundos, mas algo queimar naquele contato. Heloíse, pela primeira vez, percebeu que havia vida fora das muralhas que a cercavam. Havia alguém que não a olhava com desprezo, nem com pena, nem com desejo sujo. Amaru olhava com respeito, como se ela fosse humana. E essa humanidade, perdida há tantos anos, pulsou nela com força estranha. Um sussurro de algo que poderia vir a ser amor. Não ali, não ainda, mas um amor possível, num mundo impossível. Estão ligados, declarou o padre, pelo sangue do castigo e pela ordem da casa. Que essa união produza o que a pureza falhou em gerar: obediência. Houve palmas lentas, um sarcasmo coletivo. O duque virou as costas, satisfeito com a humilhação pública. O povo se dispersava como corvos saciados. Heloíse foi conduzida pelos criados até o quartinho nos fundos do casarão, o antigo alojamento dos alfaiates. Um espaço úmido, sem janelas, onde a nova esposa viveria com seu marido escravo. No silêncio do quarto, Heloíse se sentou na cama dura e encostou as mãos no rosto. Estava vazia. Pensava que Amaru fosse exigir algo, que a tocasse, que risse dela,
mas ele apenas entrou, se aproximou do canto da parede e depositou ali o cobertor dobrado, seu único bem. Depois se sentou no chão, longe dela, sem uma palavra. Apenas o som da respiração dele, calma, preenchia o espaço. Ela o observou pelas frestas entre os dedos. Seus ombros carregavam o mundo. Seu corpo era feito de pedra e memória. Ele não a olhava, não precisava. Sua presença era tão imensa quanto o silêncio. E naquele silêncio, Heloíse começou a escutar outra coisa, algo que nunca havia ouvido antes. Ela mesma, sua própria dor, ecoando pelas paredes frias. Pela primeira vez, sua solidão ganhava testemunha. Heloíse deitou-se de lado, as costas voltadas para ele. O corpo ainda doía, mas agora de um jeito novo. O corpo doía por ser ignorado, por não ser tocado como o mundo achava que seria, por ser, de repente, sagrado demais para ser violado. Ela chorou, mas dessa vez não de vergonha, e sim de estranhamento. Quem era aquele homem? E por que, diante dele, ela se sentia viva? A noite caiu como um manto espesso sobre os muros de pedra da casa Velari. No quartinho úmido, o silêncio parecia um terceiro habitante. Heloíse permanecia acordada, encolhida na borda da cama. O mundo ainda rodava dentro dela, como uma ferida aberta, e o toque da mão de Amaru, durante a cerimônia, não parava de arder em sua memória. Não era o toque que esperava. Era algo pior, algo perigoso. Era digno. Pela manhã ela acordou com o som suave da água sendo despejada em uma bacia. Amaru havia acordado antes do sol. Estava ajoelhado no chão, lavando os próprios pés com reverência, como se cumprisse um ritual sagrado. Heloíse o observou, semi-coberta, tentando entender o que havia ali. Não havia medo em seus gestos, nem pressa. Ele se movia como quem sabia exatamente quem era, mesmo sendo visto como nada por todos. Nos dias que se seguiram, o mundo dele se resumiu àquele cubículo de paredes descascadas. Amaru falava pouco, mas cada movimento dele carregava uma ética que desmontava os códigos de opressão que Heloíse havia absorvido desde criança. Ele a servia à mesa improvisada, mesmo sendo o escravo. Ele limpava o chão, acendia o fogo. E, principalmente, não a olhava com desejo, nem com desprezo, apenas com presença. Heloíse tentou provocá-lo uma vez. Jogou no chão o prato que ele havia acabado de arrumar. Gritou. Disse que o odiava. Disse que era um castigo, que ele deveria cumprir seu papel e humilhá-la como todos queriam. Amaru se abaixou calmamente, recolheu os cacos com as mãos nuas e respondeu: castigo é perder a alma, e eu prefiro carregar correntes a perder a minha. Ela não soube o que responder, e pela primeira vez sentiu-se envergonhada pelo próprio ódio. Certa noite, ele trouxe uma flauta rudimentar feita de osso. Sentou-se no canto e começou a tocar uma melodia que não parecia pertencer a este mundo. Era triste, antiga, profunda. Heloíse chorou sem perceber. Perguntou o que era. Amaru respondeu, sem olhar: minha mãe me cantava isso no navio, quando ainda éramos gente. Heloíse não perguntou mais nada, mas, naquela noite, dormiu mais perto dele, ainda que em silêncio. Nas semanas seguintes, algo começou a germinar no espaço entre os dois. Heloíse, antes sempre coberta e escondida, passou a se mover com mais liberdade pelo cômodo. Sentava-se no chão com ele. Comia na mesma tigela. Um dia, ele a ensinou a palavra Kumani, que em sua língua significava aquela que dança com o céu. Era o nome que ele via nela. Heloíse o ouviu surpresa e sorriu. Não lembrava da última vez que alguém a havia nomeado com beleza. Quando as luzes do castelo apagavam e os corredores ficavam em silêncio, Heloíse contava histórias. Recitava trechos de livros que lia escondida. Falava de sonhos que nunca ousou dizer em voz alta. Amaru escutava com paciência. Ria de maneira contida quando algo era engraçado. E, em um desses serões sussurrados, ele lhe falou de seu vilarejo, de como o mar era quente e azul, de como as mulheres dançavam com os pés descalços sobre a areia vermelha. Foi numa dessas noites que Heloíse estendeu a mão.
Queria tocar seu rosto. Ele hesitou, como se fosse um gesto perigoso, mas permitiu. Ela sentiu a pele dele quente, cheia de mapas invisíveis. Ele fechou os olhos. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele gesto havia um pacto, o de ver o outro como inteiro e não como um reflexo da própria dor. Aos poucos, os criados começaram a cochichar. A movimentação entre os dois não passava despercebida. Marianne, a criada fiel que há anos via Heloise como mais do que uma senhora, começou a perceber que havia algo diferente e, em vez de denunciar, começou a protegê-la. Passava informações, desviava olhares e, certa noite, ao trancar a porta por dentro, sussurrou: "Se for amor, não peça desculpas. É a única coisa que nos resta." Heloise não respondeu. Mas naquela noite, ao deitar-se ao lado de Amaru no chão, sentiu o peito apertado de um jeito novo. Era medo, mas também era esperança. Não sabia se aquilo era amor, mas sabia que pela primeira vez ela queria ser tocada não por desejo, mas por verdade. O verão se aproximava com um calor úmido e pesado, e o quarto onde viviam já não era apenas prisão, tornara-se refúgio. O tempo ali dentro passava diferente, como se a pedra e a madeira absorvessem as memórias que nasciam em silêncio. Heloise passava mais tempo sentada no chão do que na cama. Seu vestido começava a ter cheiro de fumaça e pão torrado, suas mãos aprendiam a cortar lenha. E seu corpo, antes envergonhado, agora se movia sem pedir desculpas. O duque não os visitava. Tinha olhos demais em volta para sujar as mãos diretamente, mas enviava olhares, criados e o pior de todos, o irmão bastardo, Lucien. Sempre vagando pelos corredores como uma sombra bem vestida, Lucien fingia polidez, mas seu sorriso escorria veneno. Ele observava o quarto deles com olhos de predador. Certa manhã, ao encontrar Heloise no pátio, ele sussurrou: "Ainda há tempo de se redimir. Seu nome pode ser limpo, é só renegar a besta que aceitou como homem." Heloise não respondeu, mas sentiu a pele arder de raiva. Naquela noite, a flauta de Amaru não tocou. Ele chegou com um corte no braço, feito por um guarda por acidente. Heloise limpou a ferida com um pano molhado, e pela primeira vez, seus dedos deslizaram sobre a pele dele sem hesitação. A dor dele a doía, e quando os olhos de Amaru a encontraram, havia algo que não se podia mais conter. Eles se beijaram, lento, tenso, um beijo que não era posse, nem urgência, mas sim confissão. Não foi naquele momento que se deitaram. O corpo dela ainda tremia, mas foi naquela noite que começaram a dormir entrelaçados, com o mundo todo do lado de fora. Marianne viu, em uma madrugada, a sombra dos dois se projetando na parede e, em vez de alarmar-se, cobriu a fresta da porta com um pano escuro. Pela primeira vez, ela os protegeu com um gesto que ninguém vê. Dias depois, Heloise acordou com um presente. Uma pulseira feita de couro trançado, simples, com um pequeno dente entalhado. Era de Amaru, de sua mãe, um símbolo de passagem. Entre meu povo, damos isso a quem atravessa as dores conosco. Ela o beijou nas mãos. Pela primeira vez, se ajoelhou diante de alguém. E não era submissão, era escolha. Enquanto isso, Lucien seguia reunindo provas. Pegou um lenço com perfume de Heloise no quarto de Amaru. Ouviu palavras em Nigolane ditas por ela. Conseguiu um bilhete escrito com letra feminina. Ele não me pertence, mas ele me liberta. O sorriso de Lucien crescia a cada descoberta. Finalmente teria a chance de destruir a única pessoa que ainda fazia sombra ao seu ego podre. Em uma noite de tempestade, enquanto o mundo dormia e trovões cobriam os passos, Heloise e Amaru se entregaram um ao outro. Foi um gesto suave, mas intenso. Seus corpos não eram escultura de mármore, eram barro e cicatriz. Quando se tocaram por inteiro, não houve pressa, nem vergonha. Apenas duas existências que, por instantes, esqueceram que o mundo exigia sua anulação. Na manhã seguinte,
As roupas de Heloíse estavam jogadas sobre a cama e o pescoço marcado por um beijo demorado. Mariene entrou com água e sorriu sem dizer nada. Havia algo na forma como a jovem senhora andava que era diferente, menos curvada, mais viva. Heloíse agora falava com os criados como se os visse e principalmente olhava o pai sem medo, mas o mundo não aceita quando a dor se transforma em luz. Lucien entregou todas as provas ao Duque, detalhes, relatos, objetos, e o Duque, ao receber, cerrou os punhos com tamanha força que sangue escorreu sob a luva. Disse apenas: "Preparem o pátio, vai haver um julgamento." Não era apenas vingança, era um espetáculo. A casa Velari tinha um nome a proteger e uma filha a purgar. Enquanto o castelo se movimentava em silêncio, Heloíse dormia no peito de Amaru, os cabelos espalhados como raízes sobre ele. Nenhum dos dois sabia que o mundo lá fora já planejava o fim de tudo o que haviam construído entre quatro paredes. O amor havia despertado, mas o preço viria alto. O sino da torre tocou ao amanhecer. 3 badaladas longas, secas, que não eram de missa nem de luto, mas de anúncio. Na casa Velari, os criados sabiam o significado. Sempre que soava assim, era para a vergonha ser lavada com sangue ou silêncio. Heloíse acordou com o som, o coração mergulhado num pressentimento sombrio. Amaru já estava de pé. Vestia a túnica surrada que usava nos rituais de sua infância. Seus olhos estavam calmos, mas a respiração denunciava o que ele sentia. O fim estava próximo. Do lado de fora, o pátio fora arrumado como uma sala de espetáculo. Cadeiras nobres, padres, juízes e membros do conselho local estavam ali com rostos impenetráveis. O duque vestia o manto cerimonial escarlate, símbolo de autoridade ancestral. No centro, 2 estacas de ferro foram cravadas no chão, uma para Heloíse, outra para Amaru. Mas ninguém sabia ainda se aquilo era apenas teatro ou prelúdio de execução. Mariene tentou impedir a saída de Heloíse do quarto. Implorou em sussurros: "Fuja, ainda há tempo." Mas Heloíse não correu. Vestiu um manto simples, cobriu os cabelos com um lenço e caminhou ao lado de Amaru com a cabeça erguida. Era como se a vergonha já não a dominasse. Era como se o corpo dela, pela primeira vez, não pertencesse ao pai, nem à casa, nem à culpa. Foram colocados diante da multidão como 2 peças de jogo. Um padre leu acusações: luxúria, profanação, adultério, afronta à ordem natural, traição ao sangue, quebra do laço divino. Cada palavra era um corte invisível. Os murmúrios do público ecoavam como chicotes. Heloíse ouvia tudo com o rosto ereto, mas por dentro o coração tremia como vela ao vento. Só a presença de Amaru ao lado a mantinha inteira. O duque se levantou e discursou. Falou longamente sobre honra, decadência, sobre a doença que uma filha poderia representar para o nome de um pai. Suas palavras vinham afiadas como lâminas. Ela não é mais filha de Velari. É sombra, é erro, é um ventre corrompido pela impureza. A multidão silenciou. O espetáculo precisava de um desfecho, e o duque o entregaria. Ordenaram que Amaru se ajoelhasse. Ele não o fez. Um guarda tentou forçá-lo. Então Amaru falou pela primeira vez em voz alta: "Vocês me chamam de besta, mas fui eu quem a tratou como mulher. Vocês me chamam de pecado, mas fui eu quem amou sem exigir posse. Se isso é crime, então que venham suas correntes. Eu já fui acorrentado antes." O público surpreso hesitou. Alguns se remexeram. A palavra dele era limpa demais para os ouvidos sujos da corte. Heloíse virou-se para o pai e, com uma firmeza que parecia impossível para quem a conhecia, disse: "Eu te perdoo por tudo. Pela infância sem nome, pela dor do espelho, pela voz que você me roubou. Mas não me peça para negar o que sou. Eu sou o que você tentou apagar, alguém que ama." O silêncio foi absoluto. Um juiz se levantou. Outro limpou o suor da testa. Estavam perdidos entre o escândalo e a dúvida. Lucien sussurrou ao ouvido do duque: "Isso está fugindo do controle." O pai, impassível, apenas deu um sinal.
E então os guardas cercaram Amaru. Heloíse tentou correr até ele, mas foi detida. Ele foi arrastado, sangrando onde as correntes apertavam. Antes de sumir atrás da porta de ferro, olhou para ela e sorriu. Um sorriso que dizia: "Você ainda é livre, mesmo agora." Heloíse foi levada à força ao convento de Saint-Élydée, um lugar onde nobres perdidas eram reeducadas ou silenciadas. Lá, cortaram seu cabelo, tiraram suas roupas e a forçaram a rezar de joelhos sobre pedras. A mãe superiora lhe disse: "O corpo é a raiz do pecado. Você será purificada pela dor." Heloíse calou, mas dentro de si uma chama começava a arder. Algo havia despertado durante o julgamento e ela sabia que nunca mais poderia voltar ao que era. Na cela fria onde dormia, sonhou com Amaru cantando em sua língua. E quando acordou, percebeu que não estava mais sozinha. Uma mulher velha, de pele escura e olhos antigos, a observava em silêncio. Trazia ervas nas mãos e um colar com símbolos tribais. Chamava-se Naína. Sussurrou: "Você não sabe quem é, mas eu sei, e vim te lembrar." Heloíse, entre lágrimas, apenas perguntou: "Ele está vivo?" A velha sorriu, como quem sabe mais do que pode dizer. A cela do convento era feita de pedra e promessas quebradas. Heloíse já não sabia quantos dias haviam se passado. O sol mal entrava e o tempo se media pelo som dos sinos, das orações e dos gritos abafados de outras pecadoras enclausuradas. A comida vinha por uma portinhola. As palavras da Madre Superiora soavam como açoite. Deus corrige com sofrimento. Mas a voz que Heloíse mais ouvia era a de Amaru, ainda que só dentro dela. Naína vinha sempre à noite, como se deslizasse pelas sombras. Trazia folhas que curavam feridas e histórias que curavam silêncios. Contou a Heloíse que conhecera sua mãe, Lady Isolde, quando ainda era jovem. Disse que ela também amara um homem que não podia. Um pintor mestiço, expulso do castelo por ordem do duque. Contou que a morte dela não foi acidental. Foi provocada por um parto forçado, imposto sem cuidado, sem escolha. Você nasceu da coragem, não do pecado. Enquanto isso, na casa Velari, o clima era de tensão velada. A cerimônia pública não apagou o escândalo. Escravos e criados cochichavam pelos corredores e algo crescia no subsolo da rotina. Esperança. Calebo, o cozinheiro, guardava restos de pão e mandava recados escondidos em sacos de farinha. Zami, o jovem que aprendera a ler com Heloíse, reproduzia versos dela nas paredes do estábulo. Jandara, a muda, cantava com os olhos. E todos esperavam. Amaru estava preso na antiga adega, transformada em cativeiro. Correntes nos pulsos, marcas nas costas, mas sua mente vagava longe, recitando orações de seu povo, cantos ancestrais que aprendia com a mãe. O corpo estava fraco, mas sua voz, quando cantava, mesmo em sussurros, ecoava. Uma noite, sua canção chegou até a cozinha. Calebo ouviu. Respondeu com 3 batidas curtas na bancada. Era um código. Estavam com ele. Heloíse, com a ajuda de Naína, planejou a fuga. A velha conhecia passagens subterrâneas, túneis esquecidos dos tempos em que escravas escapavam do convento rumo ao leste. Na véspera do equinócio, a madre saiu para uma vigília e as portas se tornaram sombras. Heloíse correu pela floresta, pés descalços, vestida com um hábito roubado. A chuva escondia seus passos. Naína ficou para trás, dizendo: "Vá, o mundo precisa do seu grito." Na madrugada seguinte, Amaru foi levado para o pátio dos fundos. Seria executado sem novo julgamento, sem plateia. "Morte discreta para a vergonha esquecida", disse Lucen, com sorriso sujo. Mas antes que a lâmina descesse, Amaru começou a cantar. Em alto e bom som, era a canção da infância, da dor e da fé. E do fundo da casa, uma voz se uniu, depois outra e outra. Era a música dos escravos. O silêncio de séculos se rompia. Calebo jogou óleo na cozinha e acendeu fogo. Não para matar, mas para distrair.
Sami puxou a corrente de um portão lateral. Jandara entregou uma adaga a um servo que devia favores a Heloíse. Em minutos, o caos havia tomado o castelo. E no meio da confusão, Heloíse atravessou o portão principal com uma lamparina na mão. Suja de barro e com os olhos em brasa, gritou: "Onde ele está?" Os criados a cercaram. Caleb o guiou. E quando chegou ao pátio, Amaru já sangrava, com um corte na lateral. Os guardas hesitaram ao vê-la. Heloíse caminhou até ele, os olhos cravados nos do pai, que assistia tudo da sacada. "Você tentou me calar, tentou me apagar, mas eu aprendi a gritar em silêncio." Ajoelhou-se ao lado de Amaru e o segurou nos braços. "Ele é o único que me viu, e por isso viverá." O duque desceu, transtornado. Tentou puxá-la pelos cabelos. Lucém o segurou. "Eles nos venceram, pai. Nem com morte você pode apagar isso." Pela primeira vez, o duque recuou. O povo o olhava. O povo não o obedecia mais. O poder escorregava pelos dedos dele como areia. Heloíse rasgou as vestes da freira e ficou com seu corpo nu diante da multidão. "Vocês me esconderam, me amarraram em vergonha, mas eu sou carne, e carne não é pecado." Amaru, sangrando, sorriu. Estava fraco, mas vivo. E naquele momento, mesmo entre gritos, sangue e cinzas, o amor deles era vitória. O sol nascia pálido por trás das colinas, como se temesse iluminar o que restara da casa Velare. A noite anterior deixara marcas. Fumaça nos corredores, cinzas nas tapeçarias, sangue nos degraus. Guardas haviam fugido, criados haviam se dispersado, e os que ficaram olhavam para Heloíse como quem vê algo que não se pode nomear. Ela era filha do duque, e ao mesmo tempo a faísca que o incendiara. Amaru estava deitado no salão das tapeçarias, convertido em enfermaria improvisada. Seu sangue manchava os tecidos nobres como um lembrete cruel. O corpo negro, antes silenciado, agora manchava os símbolos do poder. Heloíse lavava a ferida com mãos trêmulas, aprendendo ali, entre panos e preces, que amar também era costurar o que o mundo rasgava. Marienne estava ao lado. Não disse nada, apenas segurava uma tigela com água morna e lágrimas contidas. Na torre, o duque emergia como fera encurralada. Não aceitava a desobediência, nem a desordem, nem o amor. Ordenou que matassem Heloíse. Gritou aos ventos que ela era bruxa, devassa, traidora do sangue e da fé. Mas ninguém mais o obedecia. Lucém tentava acalmá-lo, não por amor à irmã, mas por medo de que a ruína paterna se tornasse também a sua. No pátio, Heloíse levantou-se. Olhava para a casa onde crescera, onde morreram todas as versões dela que tentaram florescer. A mesma casa onde sua mãe foi calada, onde ela foi pesando sua existência. Agora, ela queria queimar cada parede com o que restava da própria alma. Caminhou até o portão, vestida com um manto vermelho roubado do oratório, como quem fosse para a guerra. O duque a esperava no salão principal. Estava armado com uma espada curta, as mãos tremendo de raiva. "Se você não se matar, eu farei isso por você, pelo nome que você sujou." Heloíse o encarou, sem medo. "Você está sozinho, sempre esteve. Matou tudo ao seu redor achando que era honra, mas era só medo." Ele avançou. Então, como um raio silencioso, Amaru apareceu entre eles cambaleante. A lâmina cortou o ombro de Amaru antes que pudesse se defender. O sangue jorrou. Heloíse gritou. Tentou segurá-lo, mas Amaru permaneceu de pé. Olhou para o duque com um misto de cansaço e compaixão. "Você acha que é forte porque nunca chorou, mas eu sou mais forte porque sobrevivi aos seus gritos." E então deixou cair a flauta aos pés do duque. Não uma arma, um símbolo. O duque hesitou. Por um momento, quase tremeu. Mas Lucém interveio. Gritou para os criados, pediu que amarrassem o pai. Não por piedade, mas para preservar os bens da família. O poder agora mudava de mãos, e o velho duque foi algemado como um animal velho e cego. Heloíse, ao ver o pai ser levado, não sentiu vitória. Sentiu vazio.
Derrotar um monstro nunca é tão doce quanto parece, porque às vezes parte de você ainda queria o amor que ele nunca soube dar. Amaru desabou. Heloíse o amparou, o deitou sobre os panos úmidos, pressionou a ferida. As mãos dele tremiam, os olhos começavam a se apagar, e foi ali, com o rosto colado ao dele, que ela disse: "Se você partir agora, me leve junto, porque você é minha casa." Ele sorriu, mesmo entre a dor. "Você já é sua própria casa. Eu só fui quem te abriu a porta." O choro veio como rompante. Heloíse o beijou com desespero, com medo, com tudo. A luz entrava pelas janelas quebradas, e por um instante parecia que o mundo inteiro segurava o fôlego. Os criados assistiam em silêncio. Nainá apareceu na porta com as mãos abertas, entoando uma prece antiga em Negolani. O sangue ainda corria, mas o espírito de Amaru se mantinha ancorado ali, no toque dela. Depois de horas que pareciam dias, ele adormeceu, vivo, frágil, mas vivo. E Heloíse sentou-se ao lado, exausta, mas inteira. Sabia que nada seria como antes, que os muros haviam caído, mas as ruínas ainda estariam ali por muito tempo. Mesmo assim, ela sentia que o impossível havia acontecido. Amar não os havia matado. Amar os havia libertado. Nos dias que seguiram, a casa foi esvaziada. Lucien partiu para longe, levando o nome Velari com ele, vazio de herança. O duque foi enclausurado num sanatório, murmurando nomes e rezas sem sentido. Os criados se espalharam. Alguns voltaram às aldeias, outros ficaram. E Heloíse, pela primeira vez, não pertencia a nenhum lugar, mas escolheu ficar onde o amor havia florescido, mesmo sobre lama e sangue. Anos haviam passado desde a noite em que o sangue lavou o chão da casa Velari. Agora, as ruínas da velha mansão estavam cobertas por eras e silêncio. Os corredores que um dia ecoaram ordens e gritos, hoje eram morada de musgos e memórias. Ninguém mais chamava aquele lugar de lar. Ninguém, exceto os fantasmas. Heloíse morava agora na vila de Santa Maia, uma antiga comunidade de foragidos e libertos que renasceu no sopé das montanhas do leste. As casas eram feitas de barro e madeira, coloridas por dentro com panos tribais e quadros pintados à mão. Havia flores pendendo dos telhados e risos correndo pelas vielas. Lá, ninguém era propriedade. Ninguém era vergonha. Lá, ela não era filha do duque, era apenas Heloíse. Ela pintava muito, tardes inteiras com pincéis, mergulhados em cores que não existiam antes em sua vida. Suas telas falavam de corpos livres, de mulheres gordas dançando nuas ao luar, de homens com cicatrizes sorrindo com os olhos e, sobretudo, de mãos entrelaçadas. Seu quadro mais conhecido e mais íntimo era um que ninguém via, guardado no fundo do ateliê. Era ela e Amaru, sentados sob uma árvore, olhando um para o outro. Um momento que não aconteceu literalmente, mas que, em sua alma, era mais real do que qualquer lembrança. Amaru agora era mestre de jovens. Ensinava música e história em uma escola pequena, feita pelos próprios moradores. As crianças o chamavam de avô do canto, mesmo que ele não fosse velho. Seu corpo ainda carregava dores, mas sua alma era leve. Ele tocava sua flauta nas manhãs de sábado, e Heloíse pintava ao som dele, como se o tempo se curvasse para que eles nunca mais se separassem. O livro que Heloíse escreveu, A Mulher que Era um Mundo, havia se espalhado de boca em boca, em cópias feitas à mão, costuradas por camponesas, escondidas em conventos, lidas em voz baixa, entre criadas e filhas enclausuradas. Era mais que um diário, era um grito traduzido em poesia. Ali ela contava tudo, não apenas sobre o amor proibido, mas sobre a dor de existir em um corpo que o mundo odiava. E como o amor, não de um homem, mas de um olhar, devolveu sua carne à luz. Muitas vinham vê-la, mulheres cansadas, filhas renegadas, mães que perderam filhos para o açoite. Sentavam ao seu lado, não em busca de cura, mas em busca de nome, e ela as chamava pelo que elas sempre foram, mesmo que não soubessem,
sementes. Na última cena, a casa de Heloísa estava cheia de crianças. Algumas eram suas, outras adotadas. Todas correndo, com pés descalços e sorrisos de liberdade. Amaru sentava à sombra de uma árvore, contando histórias com paus na areia. Heloísa o observava da janela, com os cabelos grisalhos presos em um lenço florido. Havia marcas de tempo em sua pele, mas seus olhos eram os mesmos de quando ela descobriu que podia ser amada. Ela caminhou até seu ateliê, onde repousava o último quadro inacabado. Pintava o mar, não aquele das histórias do pai, mas o mar dos olhos de Amaru, que ela nunca conhecera de verdade, mas carregava dentro de si como terra natal. Colocou o último traço no céu, sorriu e então se virou. Amaru estava na porta, em silêncio. A mesma presença de sempre, os mesmos olhos que nunca pediram, nunca forçaram, apenas viram. Ela caminhou até ele, tocou seu rosto com a mão que um dia tremeu de medo e disse: "Você me encontrou quebrada e nunca tentou me consertar, apenas ficou." Ele respondeu: "Porque você nunca precisou ser consertada, só lembrada." Heloísa encostou a cabeça em seu peito. Lá fora, as crianças gritavam. O sol se punha. A flauta de Amaru começava a tocar de novo, e com ela o mundo voltava a respirar. Se você chegou até aqui, acompanhou a dor de uma mulher feita de silêncios, dada como punição, esquecida como peso, e viu que, mesmo nas ruínas, há beleza, que mesmo no corpo rejeitado, existe poder, que mesmo no olhar de um escravo humilhado, pode nascer um amor que liberta. Essa história não é só sobre Heloísa, nem só sobre Amaru. É sobre tudo aquilo que tentaram apagar em você. Seu corpo, sua voz, sua memória, sua capacidade de ser amada sem ter que se encolher. É sobre o amor que começa quando alguém te olha de verdade e diz: "Eu te vejo." Agora, respire fundo e se pergunte: quantas versões de você ainda estão acorrentadas pelo medo? Quantas partes suas ainda esperam por alguém que as veja como sagradas? Não espere por castelos, julgamentos ou rebeliões. Às vezes, tudo começa quando você decide se lembrar. Você também é um mundo. E o que nasce do fogo em você pode queimar as jaulas mais antigas.